com ele que eu aprendi a cantar assim. Meu Jesus, tu és bom, tu és tudo para mim. Força e tu mais vives em mim. Tu mereces louvor, ó Cordeiro de Deus. Tu és tudo, tudo para mim. Quero a ti dar louvor, pois é rei sobre reis. Tu és tudo, mais nada eu sou. Enche meu coração de ternura e paz, honra eterna e glória te dou. O teu nome é amor, pois tu amas a mim, e eu quero andar nesse amor. Triunfante estou, confiando em ti, meu Jesus, grande Consolador. Ó ungido de Deus, trazes paz e perdão, salvação, vida tem para os teus. Que mensagem do céu e de transformação, enviada do trono de Deus. Amém. 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 Vamos abrir a Escritura em Apocalipse, o livro da Revelação, capítulo 12, versículo 6. E assim diz o Senhor, através da Escritura. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Amém. Amém. Podem sentar, irmãos. Paz seja convosco. Então, o título dessa mensagem é o deserto da redenção. Ela é a 7ª mensagem, né, dessa primeira trombeta. E nós estamos caminhando, né, paulatinamente para grandes mensagens, grandes revelações, e creio que o Senhor Deus concederá para nós. Hoje, 22º dia visível, segundo mês lunar, mês espiritual, e o nosso 4º sábado santo desse mês. E o Senhor tem nos abençoado. E ontem a gente esteve lá na casa do capitão, né, Pereira, lá, sua família, lá, e a gente falou sobre vários aspectos da mensagem. E creio que aos poucos aquela família vai se enquadrando com a Escritura. E como diz, se houver um filho da luz, a luz ali manifestar-se-á. A paz de Deus ali permanecerá. Então, orem por mim. Essas reuniões são muito importantes e a gente tem levado essa mensagem em busca dos filhos da luz, dos predestinados. E o Senhor Deus, pela sua graça, nos abençoe então ali. E até tem, o irmão Borges me lembra de levar uma escritura para a esposa do irmão lá, o irmão Pereira. Então que Deus possa abençoar aquele lá, aquela família, e que eles possam vencer todas as dessa vida. Enfrentaram problemas difíceis, né? Tem uma tragédia, ali houve, né? Mas o apóstolo Paulo diz que tudo contribui para o bem daquele que ama ao Senhor Deus. Então, eu creio que aquela página triste, melancólica, foi virada, né? E vamos começar uma vida nova em Cristo. Amém? Eu creio que Deus possa transformar aqueles corações, desde que eles queiram essa transformação, né? Desde que eles queiram o assim diz o Senhor, e sair desse sistema religioso político que está cheio de corrupção, cheio de blasfêmia, de engodo e mentira. É ou não é verdade? É. Então, que o Senhor Deus possa abençoar aqui lá. Então, amados, e a mensagem hoje é de 1036, né? As
1029 das vestes sacerdotais e 7 da trombeta. Mas 7 é uma conclusão. Não? 7 é a conclusão. Interessante. Então nós temos, nessas 69 mensagens, nós temos conclusões. Nós vamos ter 9 conclusões. 9 é 7. Está certo o que eu estou falando? Né? 69 dividido por 7 dá quanto? 9, 63, só dão 6. Quer dizer, a primeira mensagem da segunda trombeta, o que ela faz? Completa a anterior. Então, o que a gente entende que Deus fez com a gente aí? Vai ligando uma com a outra. Então, hoje, nós estamos chegando a uma mensagem conclusiva. Em 6 dias ele fez os céus e a terra, o 7º ele descansou, o 7º ele restaurou, ele voltou para a origem. Então, essa mensagem de hoje vai concluir os nossos pensamentos espirituais. E a gente falou muito ontem sobre essas dimensões carnais, tato, visão, olfato, paladar e audição, as 5 entradas de Satanás para atingir o nosso espírito. Mas há um sexto sentido, que é a fé. Mas Satanás procura deturpar tudo. Então, se nós temos 5 sentidos na carne, nós temos também 5 no espírito. E Satanás age natural e espiritualmente. Ele age nas duas áreas. Ele tanto procura prender uma pessoa na parte natural, como na espiritual. As riquezas do mundo eram uma prisão. Ele diz que tem um tesouro nos céus, onde ninguém toca. Então o tesouro terreno pode ser tocado. E para atingir aquele tesouro celestial, eu preciso santificar a minha carne, a minha alma e o meu espírito. Então o que tem que morrer em nós é a natureza pecaminosa da nossa alma. Porque a carne está no pecado. A carne está perdida, em outras palavras. E ela é a nossa grande inimiga. Mas, amados, tudo isso está relacionado, que a gente comentou ontem, né, com essa mensagem. Ora, nós vamos notar, nessa mensagem de hoje, que Satanás é um ser sábio. Ezequiel diz que ele é mais sábio que Daniel, e somos nós que vamos dizer o contrário, né? A Escritura está dizendo que ele é sábio. Ele é astuto. Ele é ardiloso. Satanás é personificador. E religioso político por excelência. Então nós não estamos lidando com um ser desqualificado, um ser... Não. Estamos lidando com um ser que é inteligente. Por isso Deus ocultou os grandes e revelou os seus mistérios aos pequeninos. Então nós não podemos enfrentar Satanás com força física. Nós não podemos enfrentar Satanás com força religiosa. Nós não podemos enfrentar Satanás com poderio bélico, com canhões, enfim, com armas potentes. Não. Nós enfrentamos Satanás com chuvas de bênção, que acabamos de cantar há pouco aí. Nós enfrentamos Satanás pela revelação das Escrituras. É como disse para o rapaz: como você pode enfrentar o diabo se você não conhece a Escritura? E por que você quer uma Escritura se você não crê nela? Tem sabendo, não tem? Às vezes a gente pega uma Escritura e dá para uma pessoa: eu não creio em nada que está ali. Já pararam para meditar nisso? Então, amados irmãos, a mulher fugiu para o deserto. Né? João Batista, onde nós fomos encontrar João Batista? Cheio de poder e glória. Deserto. Interessante o deserto. Né? Para onde foi Paulo? 3 anos. Deserto da Arábia. O que Deus fez para a igreja judia? Tirou ela da sociedade e colocou no deserto. Então o que é o deserto?
Ah, mas o diabo faz a mesma coisa. Se nós formos lá para Apocalipse 13 e meditar na besta subiu do mar, ela também ficou 1260 dias no deserto. Fez a mesma coisa. Quando Moisés efetuava um milagre, os feiticeiros de Faraó faziam o quê? A mesma coisa. Então os dois espíritos são praticamente quase que iguais. Mas são dois espíritos. Só que um é a verdade, o outro é a mentira. Um é a graça, o outro é a desgraça. Um é o ódio, o outro é o amor. Então enquadra tudo isso em Mateus 24. Porque surgirão falsos cristos, falsas unções, falsos profetas, falsos pregadores, falsos mensageiros, falsos pastores, falsos missionários, falsos evangelistas, falsos doutores da lei, que fariam sinais, prodígios, e que, se possível, enganariam quem? Os eleitos do Senhor Deus. Então não é possível. Então o que Deus tem feito com a gente? Deus tem aberto já dos céus e derramado bênçãos celestiais, chuvas de graça, chuvas de revelações. Mas veja, ela foi para o deserto e no deserto ela se alimentou. Mas o deserto não tem alimento nenhum. Então, irmãos, são dimensões que vão surgindo, né? São enigmas que vão aparecendo, e o Espírito Consolador vai nos ensinando, vai nos fazendo lembrar as coisas. Se nós estávamos naquelas duas conferências de Jó, então ele vai nos lembrar. Ele vai... E se a gente está querendo ir para um lado e é pelo outro, ele vai nos ensinar. Está lá em São João. Eu vos enviarei o Espírito Consolador, que fala lembrar e ensinaria. Ora, então o mestre é o Espírito Santo. Amém? Mas Deus precisa de espíritos ministradores. Somos nós. Deus poderia determinar que a estrela levasse o Evangelho. Ele poderia determinar, o sol vai levar o Evangelho. Não, mas ele escolheu o homem. E Deus tem essa autoridade. Como eles falam aí, o livre-arbítrio, eles falam. Deus é liberdade. Não. Ele colocou o homem para fazer isso. Mas observe, do capítulo 17 de Apocalipse, em diante de Apocalipse para frente, nós vamos encontrar anjos ministrando, até conversando um pouco lá, não foi? É outra parte interessante. Os três anjos do Evangelho Eterno são homens ou anjos. Está entendendo? Então nós vamos chegando a essas conclusões espirituais. Envia essa carta ao anjo que está em Laodiceia. Ali era um homem. Eis que eu envio o anjo, que virá em nome do Senhor, aplanando os montes. João Batista. Mas que montes? Os eleitos. A Bíblia fala muito, tem muito símbolo. E Deus que tem feito com a gente, revelado essas simbologias. Então essa mulher, ela foi para o deserto, ela saiu do meio daquela sociedade religiosa, política que ela estava, foi para o deserto. No deserto não há vaidade. Quem está no deserto, ele procura o quê? Salvação. Tem que procurar Deus, porque não tem onde ele se apegar. Não tem sombra, não tem água, não tem nada. Só o Senhor Deus. Ou ele crê no Senhor Deus, ou não crê. Então o próprio Deus nos deu o ensinamento. A verdadeira igreja, ela foge para o deserto. Ela fica confiando no Senhor Deus. Ela não fica confiando em homens, em autoridades políticas. Não.
Em quem confiou Moisés? No Senhor Deus. Ele ficou 40 anos no deserto. Então são lições que a gente vai, né, recebendo do Senhor Deus. Agora, meus amados irmãos, notem que o dragão, ele se manifestou onde? No reino dos céus. Lançou sobre a terra a terça parte dos anjos, a terça parte das estrelas. Simplesmente Satanás procurou impedir a manifestação do próprio Senhor Deus na pessoa do Senhor Jesus Cristo, a dimensão da redenção. Ele é a dimensão da redenção. Então nós temos que entrar no deserto da redenção. O que é o deserto da redenção? Desligar-se do mundo religioso político. A Bíblia diz que os 144 mil não tiveram contato com mulheres, com denominações, não se contaminaram com mensagem religiosa. Foi isso que está lá. Eles não se contaminaram com mulheres, não se contaminaram com igrejas perdidas. Eles ouviram a voz do profeta. Eles eram eleitos do Senhor Deus. São eleitos do Senhor Deus. Então, amados irmãos em Cristo, olha o versículo 5, que diz aqui: e deu à luz um filho, um varão, que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus, para o seu trono. Se ele fosse analisar esse versículo aqui, nós íamos passar a noite. Nós temos que voltar aqui depois. Esse versículo aqui é uma coisa muito interessante, né? Há de reger. A de reger revela que após as dores e antes do parto é que virá o milênio messiânico, o grande sábado, o grande repouso e a restauração do trono de Davi. Por isso que Davi está em duas dimensões. Digo três, né? Uma natural e duas espiritual. Ele é 7 e 8 ao mesmo tempo. E a única sepultura que não se abriu no dia lá do Calvário, aquela pregação daquele irmão, né? Aquele dia do Calvário foi de Davi. Todas as outras sepulturas abriram, desde Adão, desde lá no começo das eras. Mas Davi não. Está em Atos dos Apóstolos. Eu não preguei a mensagem, a sepultura de Davi. Mas estamos chegando lá, irmãos. E a sepultura de Davi é algo extraordinário. É algo tremendo. A sepultura de Davi. Então ele está ainda entre nós na sepultura. Mas se o Senhor diz que ele ocuparia o trono, louvado seja o Senhor. Então, são caminhos, né? São meandros, né? Espirituais, que nós vamos caminhando. Uma coisa interessante tem acontecido entre nós. Nós estamos calmos. Ontem, nós encontramos uma igreja afobada, agitada. Aquela família é uma igreja. Quer não? Mas estamos agitados, estamos afobados. Eles querem afoitamente chegar aqui. Não, as pessoas são ordenadas e progressivas. Deus nunca agiu no nervosismo. Deus nunca agiu na inquietude. Não, Ele age na calma do sol, na calma da lua, na tranquilidade da estrela. O homem, esse que se encarnar, não, ele é agitado, ele é formado de nervo. Nós temos nervo em todas as partes. Isso que é assim, né? Não tem nervo em tudo que tem lugar? É. Então, o estado nervoso da carne pode abalar o teu espírito. Mas se o teu espírito estiver ordenado pela Escritura, vence a carne. E o profeta diz: ó inimiga minha, da carne. A carne é a nossa grande inimiga. Então vejam bem, há de reger. Então ele vai reger, né? Aí virá o milênio messiânico. Sim, porque após, agora uma coisa interessante, após a crucificação do Senhor, após a sua ressurreição, ele ficou 40 dias entre nós. Ele é o cabeça da igreja, ele é o cabeça do corpo.
Se o cabeça ficou entre nós 40 dias, ora, então haverá uma reunião solene de 40 dias. Se ele ficou entre nós 40 dias, ele vai arrebatar essa noiva vai ficar com ele quanto? 40 dias. E há um lugar reservado para isso? Sim, está em toda a Escritura. O Éden, a restauração do Éden. Aleluia. Então, vejam, meus irmãos em Cristo. Ele ficou 40 dias entre nós e foi arrebatado. Auto-arrebatado. Porque ele é o próprio Deus. Ele veio de Deus e voltou para Deus. Enfim, ele voltou para a origem. Mas fica observando que a mulher foi para o deserto. É importante essa passagem aqui. Nota, Moisés ficou no deserto. Se Moisés ficasse lá no Egito, ele não teria condições de trazer a lei para aquele povo. O que Deus fez? Levou ele para o deserto. Isolou ele da sociedade. Enquanto nós não isolarmos da sociedade, ainda que sejamos meio dela, irmão, a gente não consegue crescer na fé. É ou não é verdade? O irmãozinho fala para mim, mas você agora está me atrapalhando, não sei o que, está me segurando lá, não sei o que. Não é assim que o senhor fala? É verdade. A sociedade está aí, ela perde tempo com coisas fúteis, coisas inúteis. Pode prestar atenção. O sistema político brasileiro, ele fica perdendo tempo com coisa que não serve para nada, meu irmão, né? E não vê o importante. Mas é a cegueira espiritual do povo. Agora, olha só, vamos para Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 11. É depois de João, né? Atos 1, 11. E vamos meditando em tudo isso. 1, 11. E assim diz: os quais disseram, falou os galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Ora, irmãos, isso aqui é interessante. Assim como ele subiu, ele vem. Assim como ele foi para o reino dos céus, ele volta. Ele volta para buscar quem? O seu povo. Nós vamos meditar uma mensagem aqui. Por que o Senhor foi e voltará? Qual a razão? Você já estava aqui. Você já estava aqui, por que ele voltou? E houve esse tempo todo. Então isso é para outra parte dos militares. E o que é reger um vara de ferro? Está entendendo? Cada versículo agora para nós vai abrindo o quê? Visões, mas visões celestiais. E cada vez que vai abrindo essas visões, Satanás perde as forças contra nós. Só que ele não desiste. Ele se ausenta por um pouco de tempo e volta de novo. Eu preguei uma mensagem chamada A Calma Aparente. Ontem eu disse para aquelas pessoas lá, né? É uma parte que eu cuido muito. Está muito calmo as coisas do meu lado, né? Eu fico cuidando. Essa calma aparente é a dimensão em que Satanás vem com tudo para cima da pessoa. Ela está descuidada. Ela não está atenta. Então, quando as coisas estão calmas, redobre o cuidado. Porque quando você está lutando, você está cuidando. Vamos dar um exemplo. Se eu vou lutando, vou atravessar a rua, você olha para a direita, olha para a esquerda, olha para frente, olha até para cima, né? Cuidando. Já notou que quando não tem movimento nenhum, vai distrair quando acontece assim? O senhor me contou. Olhou para um lado, tranquilo, foi atravessar a rua, quase um carro atropelando o senhor. Né? E na pessoa ele xingou ainda. Estava tudo calmo. A calma aparente é uma dimensão que o diabo vem. Então nós somos o quê? Temos que estar em oração constante. Em oração constante. Orar sem cessar. Está em Lucas capítulo 18, versículo 1. Né? Mandei para a senhora lá. Orar sem cessar. Sempre orando. Está ali lavando a roupa, está ali limpando a casa, está tomando seu banho.
Ore, sempre orando, sempre meditando. Significa isso? Atenção, em todos os sentidos. Porque nós estamos partindo para um ponto, irmão, que Deus, nós estamos num ponto aqui que Deus está nos mostrando como que Satanás vai terminar. Nós sabemos como ele começou. E agora estamos aprendendo a ver como ele vai terminar. E a partir do momento que a gente começa a ter um conhecimento de como Satanás age, ele se agiganta muito mais ainda. Ele quer o quê? A gente na incredulidade. Satanás não está preocupado se alguém congrega ali, aqui, se é isso, aquilo outro. Não, ele quer a pessoa fora das Escrituras. Que fora das Escrituras, ele domina aquela pessoa, domina aquele espírito. E ele precisa de súditos para a batalha do Armagedon. Grande batalha do Armagedon. Então, e quando ele vai regimentar o seu efetivo? Lá no dia que ele foi enfrentar? Não, é antes. Nenhum comando pega um soldado e vai treinar para o combate daqui meia hora. Não, teve antes. No exército não tem lá período básico, período disso, daquilo, outro. Não. É a preparação do homem para uma ação. Ué, no lado espiritual é a mesma coisa. Então vejam, meus irmãos, as dores do parto de Maria permanecem, e os eleitos gemem, aguardando o rapto eterno. Está lá, Romano. Agora olha São João 14, 17. É atrás de Atos. Olha o que diz esse versículo aqui, ele põe por terra o dogma da Santíssima Trindade. Olha só. O Espírito de verdade, ou seja, o Consolador, o Espírito Santo, que o mundo não pode receber, porque está em estado de blasfêmia contra Deus. Né? Porque não o vê, você não pode ver o Espírito, nem o conhece, porque não tem a revelação. Mas vós conheceis, então eles têm uma revelação. Né? Porque habita convosco. Ora, ele disse para eles que ele era Deus, era o Espírito Santo, ele era Pai, Filho e Espírito Santo, habitava com eles. E estará em vós. Olha que coisa interessante. Vamos ler de novo? O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Ele está dizendo que ele estaria neles, apóstolos. E quem eram os apóstolos? Luzes da revelação. Quem eram os profetas? Luz da revelação. Urim e Tumim. Então aqui temos as três dimensões do Senhor. Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas não três pessoas da Santíssima Trindade. Isso é dogma religioso político. Bom, mas irmãos em Cristo, se a gente voltar aqui em Apocalipse, e aqui no versículo 3, olha que coisa interessante. Ela estava grávida, com dores, de parto, ânsia, e dá a luz. Mas olha aqui o versículo 3. João, ele viu outro sinal no céu. Eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças, 10 chifres, e sobre suas cabeças 7 diademas. Presta atenção nos diademas. Os 7 diademas, eles vão mudar de posição, vão passar a ser 10, mas é o mesmo que sustenta a grande prostituta. Então você tem 7 diademas. Para chegar nos 10, é exatamente a Santíssima Trindade, o dogma das 3 pessoas. Mas é coisa mais para frente. Mas preste atenção aqui nele. Então tem 7 cabeças, 10 chifres sobre suas cabeças. Oh, mas Satanás não era homem? Agora é um dragão. Entrou em outra dimensão. Ele entrou em outra dimensão. Ó, como é importante nós conhecermos as dimensões, ou seja, as amplitudes espirituais. Satanás era homem, estimava ocupar o lugar do seu Deus, porque ele sempre quis a primazia celestial. Está lá no livro de Isaías. Então vou começar a meditar nesse dragão e na besta, que é outra dimensão dele. Vamos lá para Apocalipse, capítulo 13, versículo
1. Olha o que diz aqui. E eu pus-me sobre a areia do mar, e vi sobre uma besta que tinha 7 cabeças, 10 chifres, e sobre seus chifres 10 diademas, e sobre sua cabeça um nome de blasfêmia. Notaram a diferença aí? Olha agora Apocalipse capítulo 17, versículo 3. Ó. 17, 3. Ó. E levou-me em espírito a um deserto, e viu uma mulher sentada sobre uma besta de cor escarlate, que estava cheia de nome de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres, mas não aparecem os diademas. O que é o diadema? Coroamento, coroa, determinação de posse, poder. Então Satanás, ele agiu em várias dimensões. Ora, a Bíblia diz, Jesus disse que viu ele cair como um raio sobre a terra. Se ele caiu como um raio sobre a terra, ele passou por todas as dimensões. Todas. A primeira que ele passou, ali foi sobre a luz, a revelação. Por isso que a Bíblia diz que ele é sábio. Né? Então, é importante nós conhecermos as dimensões espirituais. Bom, vamos então meditar em tudo isso. Vamos abrir aqui em Isaías 14. Isaías 14. É lá perto de Jeremias. Isaías 14. Vamos aqui. Vamos no versículo 15. 14 e 15. E contudo, levar serás o inferno, o mais profundo do abismo. Ó, ele quis ficar acima do Senhor Deus. Vamos voltar um pouquinho para trás? Lá no versículo 11. Já foi derribada no inferno a tua soberba, com o som dos teus alunos. Os bichinhos debaixo de ti se estenderão e os bichos te cobrirão. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como fosse lançado por terra, tu que debilitavas as nações. E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei na banda dos lados do norte. Tinha poder, tinha posição, mas queria tomar o lugar do Senhor Deus. Mas o que ele fala? Mas com tudo isso será levado ao mais profundo do abismo. Ora, qual é o cavaleiro lá do quarto cavalo? É a morte. E quem segue a morte? Está lá o inferno. E com quem casou a morte? Com Satanás. A morte é um espírito. O inferno é outro. O inferno é um espírito com 7 dimensões. Mas o inferno precisa da morte. E a morte foi derrotada lá no Calvário. E o último inimigo a ser derrotado por nós, eleitos do Senhor Deus, é a morte. Ora, se ela é o último inimigo a ser derrotado, então os outros já foram o quê? Derrotados. E nós vamos ocupar um outro corpo, está lá em Filipenses 3:21, um corpo celestial, tal qual do Senhor. Aonde a morte terá força ali? Nenhuma, acabou. Então por isso que ela é o último inimigo a ser derrotado. Bom, então vejam bem, ele caiu, ele desceu. Vamos lá para Ezequiel 28. Ezequiel mais para frente aí, indo para o Novo Testamento. 28, aqui, versículo 13. Olha só. Estavas no Éden, jardim de Deus, toda pedra preciosa era a tua cobertura. Olha, ele estava no jardim de Deus. Ele já estava em uma outra roupagem, em outra dimensão, em outro lugar. Veja, ele estava lá no Éden. Vamos para Lucas 10:18, para nós entendermos essas ações de Satanás. Lucas 10, versículo 18. Olha o que diz. E dizes: eu via Satanás como um raio cair do céu. Mas quem que é Satanás? O dragão. E como se manifestou no princípio? Uma árvore, conhecimento, sabedoria. Veja a família de Caim. Nossa, seres inteligentes. Músicos de primeira qualidade. Engenheiros de grande capacidade. Está lá. Eles tinham muito conhecimento. O diabo tem muito conhecimento. Muito
conhecimento. Então vejam, meus amados irmãos, que Jesus veio e caiu como um raio sobre a terra. Então ele é luz. O que é luz, filho? Luz. Se nós estudarmos o morcego, lá fala sobre não lembro agora bem o termo, mas luciferano, né? Luciferano, o termo assim, que é o quê? A luz. Então ele era anjo de luz. Então as trevas são luzes, velho. Sim. A sombra do Altíssimo nunca foi trevas. Não. A sombra do Altíssimo é a revelação do Senhor Deus. Nós estamos debaixo dessa sombra. Graças ao Senhor Deus. Então veja, ele viu cair como um raio. Então veja que Satanás passou por todas as dimensões. Ele passou para a primeira dimensão, que era a luz. Ele passou para a dimensão do tempo, que houve um tempo, não? Tempo. Ele passou para a dimensão da matéria. Enfim, ele entrou em todas as dimensões. Então ele conheceu dimensão por dimensão. Ora, mas foi para o mais profundo do abismo, certamente que se manifestaria, claro, em dimensões. Notem, isso aqui é muito importante, eu notei aqui. Ele passou da dimensão da luz, que é a revelação, e entrou em outros. Primeiro, ele não era homem. Homem. Segunda dimensão, se manifestou como árvore, sendo o bem do mal. Conhecimento muito grande. Depois, ele foi falso profeta, pregou para Eva. Aí o que ele fez? Se apresentou com uma besta, com poder, com força, com força, e dizendo para Eva que ela podia ser igual a Deus. Você pode fazer um homem igualzinho a Adão. Faz o diabo. E fez. Eva se deixou levar pelo arrazoamento. Caiu. Ela caiu. Porque ela quis conhecer aquilo que não era para ela conhecer. Exercer o que não era para ela exercer. E foi e pregou para Adão. Que coisa. Depois, horas, então se ele apresentou com uma besta, o que era? Igreja! Então ele atacaria a igreja. Depois, ele se apresentou como anticristo, dragão e como dragão. Força, poder, falsa profecia, fazendo sinais, prodígios, muita coisa. Então sabemos que as dimensões são tridimensionais. Então cada dimensão dessa está em 3 dimensões. Isso é infinito, meus irmãos. Ele tem um poder tremendo. Bem, mas eles barram uma coisa. Sim, a progressão geométrica, né? Mas eles barram uma coisa. Na graça de Deus sobre os seus filhos. Ah, se não fora a misericórdia do Senhor, a gente era consumido. O Senhor tem nos guardado, meus irmãos. O Senhor tem nos protegido. Deus tem nos revelado os ardis do inimigo. Deus tem mostrado para nós. O Senhor Deus tem sido misericordioso conosco. Porque o mundo jaz na mão do maligno. Eles não conseguem fazer uma lei que beneficie o povo, meus irmãos. Não. As leis deles são complexas, as leis deles são... Ele faz uma lei, aquela lei, anula aquela. Quantas vezes já mudou a nossa Constituição? Desde a do Império, N vezes. E pergunto, trouxe solução? Não. Não trouxe solução. Pelo contrário, abriu prisões e mais prisões para o povo. O mundo está em cadeias. E nós estamos assentados em lugares celestiais, em Cristo, livre dessas cadeias. Mas Satanás sabe que não temos esse corpo pecaminoso. E ele insiste. E ele vem. Então, enquanto estiver nessa carne, nós estamos separados do Senhor Deus. Mas um dia o nosso espírito vai deixar isso e ser revestido num corpo celestial. Vamos analisar aqui, meus irmãos. Ele como homem, ele era homem,
diz a Bíblia. E Deus repreendeu ele. Você é homem, não é Deus. Homem. Arca-se do bem e do mal. Ó, uma dimensão. Outra dimensão, dragão, força, poder e a besta. Uma dimensão deu abertura, começo para outra. Então vamos pegar essa árvore do conhecimento, sendo do bem e do mal. Olha o que ela produziu. Ela produziu o quê? Mais 3 dimensões. O próprio dragão, a grande prostituta e o anticristo. Mas é o mesmo. É o diabo de novo. Agora veja, o dragão, nós vimos lá em Apocalipse 12, o que ele deu à luz aqui? A besta, o falso profeta e o anticristo. Estão entendendo isso aí? Agora o que é a besta? Da besta, quais dimensões originaram? A besta que subiu do mar, a besta que subiu da terra e a besta que subiu do abismo. Mas é o mesmo. O mesmo, Lúcifer. E a besta do mar, o que ela gerou? Ela gerou o credo, a falsa adoração. Ela criou a dimensão, a sucessão apostólica, a infabilidade do Papa, o poder religioso, e criou um sistema religioso político, a blasfêmia. Nome de blasfêmia, como está lá em Apocalipse. E a besta que subiu da terra? Quais dimensões que ela gerou? Adoração política religiosa. O político ama estar apoiando a religião. Sabiam isso aí? Nossa, como eles gostam. Quando há uma catástrofe, uns políticos vão num templo, né? E adoram a Deus. Não é assim? Assim eles fazem. E quem que criou a imagem da besta? Foi a besta que subiu da terra. As denominações, o ecumenismo. E quem que trouxe à tona os sinais, as características da besta? A besta que subiu da terra, a marca, o nome e o número. E a grande prostituta? Quais dimensões que ela gerou? A besta do abismo, o anticristo e o falso profeta. E a besta do abismo? Qual a dimensão que ela está aí aplicando? A nova ordem, o sistema político-religioso, o anticristo e o falso profeta. Mas é o mesmo dragão. Está aqui, ó. Apocalipse, ó. Apocalipse 16. 16. Aqui, ó. Versículo 13. Da boca do dragão, da boca da besta e do falso profeta vem sair 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. São as dimensões. Que coisa terrível. São as dimensões do Senhor. E somente o seu Deus pode nos guardar dessas coisas. Ele, aqui atrás, vamos aqui, Apocalipse capítulo 12, olha o que diz aqui, que interessante, estava passando por algo. Olha aqui, ó. Versículo 9. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo, que é Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra com os seus anjos, e os seus anjos foram lançados com ele. Olha quantas dimensões! E cada dimensão dessa gera mais 3. Cada uma mais 3 é uma progressão geométrica. Então, milhões de dimensões. Eu preguei uma mensagem chamada As Portas do Inferno. Disse para os irmãos que as portas do inferno eram milhões de dimensões. O roubo, uma dimensão. A falta de educação, porta do inferno. Se eu mal educada, é cansativa. A incompreensão, a avareza, enfim, o uso da bebida alcoólica, o adultério, enfim, todas as coisas são portas do inferno. O diabo canaliza a pessoa para aquela porta e ali ele fica, entra numa dimensão de perdição. Agora, meus irmãos em Cristo, vamos voltar aqui para o Apocalipse 12:3 de novo. E viu o Senhor do céu, eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres,
e sobre as suas cabeças 7 diademas. Agora não esqueça uma coisa, também revela que o Senhor Jesus possuía o quê? Diademas. Então o diabo, irmão, é uma imitação da verdade. É uma nota falsa. Né? Uma nota falsa. Praticamente ela tem todas as características da verdadeira, mas é falsa. E se nós não tivermos um conhecimento profundo, vamos achar que aquela nota falsa é verdadeira e vamos comprar alguma coisa com ela. Isso já aconteceu com muitas pessoas. Aconteceu comigo. Saquei um dinheiro no Banco do Brasil, uma nota era falsa. Paguei a algum lugar, num outro banco, paguei com aquele dinheiro. Conclusão, um dia me chamaram lá, perdi 50 reais. Isso aconteceu há muito tempo atrás. Então, quando eu não conheço algo, não sei o que é aquilo, eu tenho que ter o quê? Uma reserva. Não é verdade? Eu tenho que ficar, como é que fala isso? Lá no termo militar, em guarda, cuidando. Você fica em guarda aqui. Significa, não descuida. Não descuida. Ora, meus irmãos, aqui nós temos a revelação do dragão, o homem, isto é, que é Satanás, que ele se manifesta em várias formas. Ora, ele se manifestou como uma mulher. Apocalipse 17, 3. Ele mudou, irmão. Ele travestiu. Travestir é mudar. Ele mudou de uma dimensão para outra. Não era homem, não era dragão, agora é uma mulher. E como é que está o mundo aí? Invertendo a ordem das coisas. Mas nós, graças a Deus, somos guardados pelo Senhor Deus para permanecer em ordem. Ainda que o mundo nos odeie, não importa. O importante é que nós vamos viver no caminho do Senhor Deus. Olha só, vamos lá. Ele perverteu a ordem, deixou de ser homem e assumiu a postura de uma mulher, que mulher é da igreja. Mas só que era uma igreja de má fama. Ora, então ele se corrompeu, perdeu a moral. Vamos voltar aqui para o Apocalipse 3:1 e vamos ler aqui, ó. E pus-me sobre a areia do mar, e subi do mar uma besta, tinha 7 cabeças e 10 chifres, sobre seus chifres 10 diademas, e sobre suas cabeças um nome de blasfêmia. Ora, meus irmãos em Cristo, note que as diademas deixaram as 7 cabeças e se instalaram nos 10 chifres. E era 7 e passou para ser 10. Olha, você tem a Santíssima Trindade, as 3 pessoas da Santíssima Trindade. Então aqui nós temos o quê? O sistema religioso político. A religião dominando a política. Para no futuro dar lugar ao sistema político religioso. Então observe que a besta que subiu da terra, ela possuía quantos chifres? 2. O religioso e o político. E diz aqui a Bíblia, no versículo 11, e vi subir da terra uma besta que tinha 2 chifres, semelhantes ao de um cordeiro, e falava com um dragão. Então é um poder, uma potência que parece um cordeiro. Apoia a religião de forma política, mas te mata, destrói. Não é assim? A besta que sobe da terra, a pessoa da terra, é os Estados Unidos, irmão. O que esse país faz no mundo inteiro? Ele é um cordeiro, irmão. Vem para resolver tudo. Mas que solução que é essa? Que joga bomba na cabeça das pessoas. Que vende armamento para um país, para o outro, e causa conflito entre eles, para ver guerra, e ele vender armamento. Os irmãos sabiam que o Brasil é um dos primeiros colocados em venda de armamento? Então quem é que o nosso país apoia? Está lá de quem? Da besta que sobe da terra. Mas quanto mais guerra, quanto mais gente em conflito, melhor para eles ganharem dinheiro. Se nós temos 1000 pessoas para comer a comida aqui, março de 1999, sabe a comida para todo mundo? Não é não? Eu não sei que não é. É uma colocação meio grosseira, né? Mas é verdade. É o que estou fazendo. Então, através do poder político, a besta foi curada. Diz aqui o capítulo 13, ela teve uma cura.
Então assim, o mundo religioso passou a adorar a Satanás em espírito e em mentira, através da besta, o falso sistema de fé, a política comandando a religião. Só que essa besta que sobe da terra está apoiando a religião. Apoiando a religião. Agora, essa besta que subiu da terra, através dela surgiu o quê? A ONU, Organização das Nações Unidas. E qual é o objetivo do diabo? Laçar a Israel. Israel não tinha que fazer parte disso não. Israel tem a lei do Senhor Deus. Ele abandonou a lei do Senhor Deus para se unir, viver debaixo da lei dos gentios. E o que é a lei dos gentios? Lei satânica, que não resolve a situação de ninguém. O mundo gentil é um mundo complicado e perdido. É ou não é verdade? Um mundo complicado e perdido. Mas o Conselho Mundial de Igreja, ela o que é? A imagem da besta. É a imagem do poder. Se era a imagem, gerou sombras. Quem são as sombras? As denominações. Sombras da mãe, através da imagem da besta. Sombras da grande prostituta. Essa que é a verdade. Agora, notem que o poder político religioso, através de Constantino, fez manifestar as três dimensões da Santíssima Trindade. O Pai a primeira pessoa, o Filho a segunda e o Espírito Santo a terceira. E agora estamos querendo criar a quarta dimensão, colocando Maria ali, onde nós vamos ter mulheres também sacerdotisas. Isso está chegando a esse ponto. Então é muito importante citar que o dragão possuía 7 cabeças, e nessas cabeças 10 diademas, Apocalipse 12, 13. Então aqui temos, irmão, as dimensões religiosas e políticas dos 7 reis da Babilônia. Mas agora percebe que os diademas entraram em outra dimensão, aqui em 17, 12. De Apocalipse 17, 12. E os 10 chifres que vi são 10 reis, que ainda não receberam o reino, mas receberão poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Quer dizer, e Daniel fala em 10 vezes mais, quer dizer, são muitos reis, muitas nações que vão apoiar o quê? Vão apoiar o sistema religioso político. E esse mesmo poder vai derrubar o sistema que eles apoiaram, fizeram tudo. Está aqui, Apocalipse 18, versículo 16, 17, 16. E os 10 chifres que vi, a besta, são os que aborrecerão a prostituta, e a bronzolada e nu, e comerão a sua carne, e a queimarão no fogo. Ora, apoia e depois destrói. O que Jesus falou? Reino dividido. Eles criam algo, depois destrói aquele próprio algo que eles criaram. Eles criam um monstro, depois lutam contra o monstro. Aqui no Brasil, um pequeno exemplo. Criaram um movimento sem terra, e agora subiram um monstro. E esse monstro está atacando quem criou. Mas esse é o diabo, gente. Que isso é confusão. O que é movimento sem terra? É um movimento ilegal. Mas quem criou? Quem está no poder. Criou um monstro que agora está atacando ele. Não é assim? Creio que seja assim. Então, amados irmãos, esses reis vão receber os diademas, coroas. Mas a grande prostituta, ela teria que receber a sua coroa também. E ela foi curada da ferida. A ferida foi exatamente ela voltar, o Papa de Roma, voltar para Roma. E ali em 1929, o Estado Vaticano ser transformado, o Vaticano ser transformado numa cidade-estado, numa nação. Creio que seja a menor nação do planeta. O rei foi coroado. E depois dele, 7 reis, que o último foi, renunciou. E nós temos aí o 8º rei.
mas enquadra perfeitamente com a Escritura. Ora, meus irmãos, os eleitos para a perdição criaram a imagem da besta, né? A qual gerou sombra, religiões e mais religiões. O homossexualismo é uma religião. É uma religião. É uma igreja, irmão. Ué, eles têm sua forma de comportamento, eles têm as suas aspirações, têm seus objetivos. É uma igreja, é uma religião. O ateísmo, outra religião. Eu conheci um ateu, esse que era ateu. Eu falei, qual é o artista que o senhor mais gosta aí? Ah, fulano e tal. Aí teu rei. Aí teu Deus. Ué, é uma religião. E todas as religiões, irmão, são sombras da imagem da besta. Essa que é a verdade. Então os eleitos para a perdição criaram a imagem da besta, a qual gerou sombras, religiões. Assim sendo, o ecumenismo é a dimensão política religiosa. O Conselho Mundial de Igreja se reuniu em fevereiro de 2006 em Porto Alegre. Eles vão para pesquisa isso aí, lá em Porto Alegre. Naquela reunião em Porto Alegre, revelou ser a homossexualidade uma religião. É uma religião, né? E com seus ritos espirituais, claro. A grande prostituta é a dimensão profana, travestindo aquilo que é sagrado, né? O dragão travestiu-se de homem para mulher. Então ele sempre foi mudando, travestindo não dá, né? Ele foi sofrendo metamorfose e gerando outras dimensões. Então nós não temos que envolver com certas coisas, como a gente vê aí. Não. Nós temos que evitar certas coisas. Evitar. Porque nós, irmão, como disse um homem aqui no Brasil, que se ele fosse eleito, ele ia livrar os crentes da perseguição. Ó, Jesus falou, vós sereis perseguidos. Se a Bíblia diz que nós vamos ser perseguidos, não é o homem que vai me tirar dessa perseguição. Não. A perseguição espiritual está aí, ué. Só não enxerga quem não quer. Não é verdade? E como que ele vai nos livrar disso? Então ele estava anulando as Escrituras. Nós já estamos, irmão, vivendo a grande tribulação espiritual. O sol escureceu, as estrelas escureceram. Mas tem uma estrela brilhando. Aleluia! Que é o profeta de Deus. E quando é que a estrela brilha mais? Quando tudo está escuro. Deus, nessa hora, não está falando com o mundo mais não. Deus está tratando com os eleitos, os judeus espirituais dessa hora. Por isso que eu sempre digo, nós somos a geração do arrebatamento. Amém? Fiquemos em pé no nome do Senhor. Agora, por que deserto da redenção? O deserto é a nossa separação do mundo perdido que está. Ainda que estejamos nessa carne, vivendo num país gentil. Mas a nossa fé não é natural, ela é espiritual. Nós adoramos a Deus em espírito e verdade. Ninguém serve ao Senhor Deus pela carne, só pelo Espírito. Amém.